Quando eu pergunto para as organizações quais são os maiores desafios que vocês enfrentam, por praticamente unanimidade, as pessoas dizem que é o processo de comunicação. É um dos maiores desafios dentro das organizações. E nós precisamos refletir isso profundamente. Por que a comunicação é tão trabalhosa para as pessoas? Normalmente, quando a gente procura melhorar os aspectos de comunicação, nós ficamos atentos aos aspectos técnicos. Então, eu quero melhorar minha articulação, minha postura, meu vocabulário, enfim, a forma como eu expresso. Então, normalmente as organizações pensam que essa é a grande dificuldade para as pessoas. Mas nós temos que dividir a comunicação em parte técnica e comportamental. Muitas vezes a pessoa tem uma boa técnica, ela tem uma boa estrutura, ela consegue fazer um bom desenvolvimento, mas a forma como ela se relaciona no dia a dia, a forma como ela expressa o que ela gostaria, é a grande dificuldade das pessoas. Por quê? Imagine que vocês estão numa reunião, alguém fala alguma coisa, isso já me ativa, mexe com a minha gestão emocional. O quanto as pessoas não se dão conta disso, que mexeu com a pessoa e nessa hora ela já não colabora mais, ela já se torna menos inclusiva, ela já deixa de escutar, ela já tem comportamentos que não facilitam para que a gente atenda o objetivo sistêmico da organização. Então, normalmente, se nós estivermos em 5, muitas vezes as 5 pessoas se ativam com determinado assunto ou com determinado posicionamento. E isso faz com que as pessoas já não consigam mais conversar. Então, nós precisamos nos perguntar, a minha parte técnica, a forma como eu me expresso tecnicamente está adequada? Ok, mas a forma como eu me relaciono, eu consigo escutar um ponto de vista diferente do meu, sem eu me sentir afetado? Eu consigo incluir posicionamentos? Eu consigo escutar verdadeiramente? Eu consigo pensar que o que eu penso pode não ser totalmente o correto ou naquele momento não é o que a organização precisa? São esses aspectos que a gente precisa refletir. Por quê? Porque quando alguém fala alguma coisa, nós tínhamos uma necessidade e muitas vezes essa necessidade não está sendo atendida. E eu tenho uma crença e valor que a pessoa deveria ter dito aquilo que ela falou de um outro jeito, que ela deveria ter passado um posicionamento de uma outra maneira. Então eu já julgo que aquilo está errado. Isso cria um sentimento dentro da gente negativo. Muitas vezes, daí já cria raiva, já cria tristeza, já cria frustração, a indignação. E com isso eu crio uma estratégia para me comunicar mais agressiva. Eu já me fecho, não falo mais. Tem várias maneiras que eu crio uma estratégia para me comunicar que muitas vezes não é positiva para a organização. Então, o meu convite hoje é que a gente possa pensar nesses dois aspectos. Para que eu possa concretizar exato, eu preciso pensar como eu me comunico tecnicamente, mas a forma como eu me relaciono no dia a dia. A parte comportamental da minha comunicação, que muitas vezes causa um transtorno e um efeito muito negativo para os objetivos sistêmicos da organização.